Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. No Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículo 38, o Mestre afirma: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por essas palavras, Jesus declara a sua dependência e a sua inferioridade com relação a Deus e declara nada fazer senão de acordo com as inspirações que recebe diretamente de Deus, de acordo com a sua vontade. O que os homens devem fazer para realizarem as obras de Deus é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmos. Obra de Deus é crer em Jesus, é caminhar nas suas sendas, e aquele que pelas sendas de Jesus caminha, pratica esse duplo amor. Quanto aos versículos 32 a 35, o verdadeiro pão do céu, que o Pai dá aos homens, o pão de Deus, o pão de vida que Jesus personifica, é a sua moral, é a doutrina que ele pregou e exemplificou. Doutrina que, disse-o, não é sua, mas daquele que o enviou. São também suas estas proposições. O Espírito é o que vivifica. A carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aquele que vai a Jesus, que nele crê, isto é, que se esforça por andar nas suas trilhas, por pôr em prática sua moral, seus ensinos, seus exemplos, jamais terá fome, jamais terá sede das coisas da matéria. Saberá dominá-las pelo Espírito e fará delas instrumento e meio de caridade, de amor, de progresso pessoal e de progresso coletivo, assim de ordem material como de ordem moral e intelectual. Embora, disse Jesus aos judeus, vós me tenhais visto e não credes. Haveis visto as minhas obras e não credes na minha missão, na minha palavra. E nos versículos 39 e 40, o Mestre afirma: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por estas palavras, Jesus se refere ao termo das encarnações materiais. Submetido à encarnação material, não está morto o espírito do ponto de vista da vida espiritual? Os esforços empregados para levá-lo à perfeição não o levarão à ressurreição no último dia, isto é, quando haja alcançado um grau de pureza que o livrará do contato do corpo material? Ao proferir aquelas palavras, Jesus, num só pensamento, envolvia o presente, a época em que falava e o futuro. Referia-se aos que o escutavam e às gerações vindouras. Consideradas com relação àquela época, essas palavras significam
que, de conformidade com a vontade do Pai, ele não perderia nenhum dos que o Pai lhe dera, isto é, com olhar vigilante, acompanharia, ajudando-os a avançar, todos os que haviam pedido para agrupar-se ao seu derredor como discípulos durante a sua missão terrena. Todos os que, dóceis às advertências, aos conselhos de seus guias, haviam pedido por devotamento uma missão, uma tarefa qualquer, que, estando na medida de suas forças, lhe seria possível desempenhar. Todos os que, tendo-lhe escutado a voz, o seguissem, ele os ressuscitaria, libertando-os da encarnação material, desde que houvessem atingido o necessário grau de purificação. Consideradas com relação ao futuro, tais palavras significam que todos quantos, sejam eles quais forem, veem Jesus nas obras que o personificam e nele creem, pondo em prática sua moral, seus ensinos e exemplos, terão a vida eterna, isto é, chegarão de progresso em progresso, de ascensão em ascensão, à perfeição, à vida dos puros espíritos, que é a vida eterna do Espírito. E Jesus os ressuscitará no último dia. Libertá-los-á da encarnação material, desde que tenham alcançado o necessário grau de purificação. E pelas palavras do versículo 37, Jesus não lança fora os que venham a ele, quer dizer, não expulsa para mundos inferiores os que enveredam pelo caminho da prática da sua moral. Não expulsará para esses mundos, na época da depuração do vosso planeta, da separação do joio e do trigo, os que então já tiverem entrado e caminharem pela via do progresso. Contudo, os espíritos culpados e endurecidos que nessa época forem expulsos do planeta terreno não serão réprobos. Tendo sido chamados como os outros, eles, nesse momento, não serão escolhidos, mas estão destinados a sê-lo. Com o exílio para mundos inferiores, abre-se-lhes a estrada da expiação, da reparação e do progresso, pela qual também chegarão a ressurgir no último dia e a alcançar a vida eterna. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.